Alô, meus prezados amigos, ouvintes, irmãos, o meu boa noite a todos. Hoje estamos gravando à noite. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre mistério. Mistério. A Bíblia ela fala em vários lugares sobre mistério, mas a interpretação das pessoas a respeito de mistério é que eu tenho notado que as pessoas não entendem, muitas pessoas não entendem biblicamente, não discernem as diferentes partes do mistério que a Bíblia fala. E então, para nós iniciar o nosso estudo, eu gostaria de que nós vamos à Bíblia, porque é ali que nós encontramos, as respostas para as nossas perguntas. Então, vamos lá às Escrituras. Bom, nós temos aí então, para iniciar o nosso estudo de hoje, 1 Coríntios capítulo 2, mas nós vamos ver aqui a partir do versículo 7. Veja o que diz a lei. Apóstolo Paulo fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aí, versículos 9 e 10, vamos ver. Versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui. É interessante a gente observar alguns detalhes. Veja que aqui o apóstolo Paulo está falando, agora nós começamos no primeiro versículo. Ele está falando que a respeito de que os apóstolos eles falavam a sabedoria de Deus em mistério. Então, que mistério é o que o apóstolo Paulo falava? Ele falava do mistério que outrora, veja bem, era a sabedoria de Deus, um mistério que outrora estava oculto. Quando diz outrora, significa que é lá no passado. Então, o apóstolo Paulo fala, falamos a sabedoria de Deus em mistério, digamos assim, que lá no passado estava oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, vamos voltar, vamos entender aqui. O apóstolo Paulo falou que falava a sabedoria de Deus em mistério oculta outrora, dizer lá no passado oculta. Essa sabedoria Deus já havia preordenado desde a eternidade para a nossa glória. Então, a sabedoria que Paulo estava falando, a sabedoria de Deus, esse mistério que ele fala, estava oculto desde a eternidade. Veja que o tempo é longo, Antes que houvesse mundo, já existia um mistério que estava oculto, até que foi revelado para o apóstolo Paulo. Veja bem, que mistério era esse? Essa sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O que nós entendemos aqui?
que esse mistério que estava oculto desde a eternidade é a sabedoria de Deus revelada. O apóstolo Paulo falamos disso, né? Que se essa sabedoria que outrora estava oculta, se os homens soubessem, quer dizer, se não estivesse oculta, eles não teriam crucificado o Senhor da Glória. Compreende? Se Deus ocultou isso aqui, justamente para que crucificassem a Jesus Cristo, para que nós hoje pudéssemos ter a salvação pelo sangue derramado lá na cruz. Olha a sabedoria de Deus, olha como que Deus trabalha. Quando lá no Jardim do Éden, o Senhor falou a Adão que se eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Não está escrito isso que eu vou falar, mas com certeza Satanás pulou de alegria e aplaudiu. Porque ele pensou, agora não tem saída para Deus. Então ele tratou de seduzir Eva, e Va seduziu Adão, comeram do fruto. Então Satanás pensou, venci, estou tranquilo. Só que eu não contava com a sabedoria de Deus. Deus teria o seu filho para crucificar, para nos resgatar da morte eterna. Então, desde a eternidade, Deus já tinha tudo nos seus planos, tudo certinho, só que estava guardado, ninguém sabia. Percebe? Agora nós vemos aqui no versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja bem, aquele mistério que estava oculto lá, antes de ser revelado ao apóstolo Paulo, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração de alguém. Mas como diz aqui, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quer dizer, aquilo que estava oculto, como nós vimos que estava oculto desde a eternidade, né? Desde a eternidade estava oculto aquele mistério, já aqui nas Sagradas Escrituras não é mais um mistério. Por quê? Porque Deus revelou pelo seu Espírito ao apóstolo Paulo. Percebe? Agora, o que nós vemos de tudo isso, qual a conclusão que nós podemos chegar? Que o mistério que fala na Bíblia, que estava oculto desde os séculos passados, então ele foi revelado ao apóstolo Paulo. É um mistério que foi mistério, mas que para nós já não é um mistério. É um mistério para aquelas pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia. Os ateus, pessoas de outras religiões, esses estão ocultos ainda. Eles ainda não sabem disso. Mas o cristão já sabe disso aqui. Eu gostaria de ver mais algumas partes nas escrituras aqui, para que então nós pudéssemos ver mais alguns versículos para confirmar isso que nós estamos falando. Nós vamos ver ali no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo 19. Efésios 6, 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer, veja bem, fazer conhecido o mistério do Evangelho.
Aqui o apóstolo Paulo está falando, veja bem que ele está falando sobre oração, com toda oração e súplica, orando, tá? Ele está falando sobre a oração que a igreja deve ter este costume, né? E também orar por ele, para que quando ele abrisse a boca, para, né, que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Veja bem, então, Paulo ele tinha este ministério aqui que ele teria que cumprir, que era de fazer conhecido o mistério do Evangelho, aquele mistério que estava lá desde os tempos da eternidade, lá oculto, mas que foi revelado para ele. Vamos ver mais alguma passagem aqui também. Vamos ver no mesmo livro de Efésios, no capítulo 3. O versículo 8, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Percebe? E manifestar, deixar manifesto, né? Revelado. Qual a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Como nós vimos ali, que mistério que é esse? O Evangelho. O mistério do Evangelho. Então, o que acontece? O Evangelho era um mistério que estava oculto. Sendo, então, este Evangelho o mistério que estava oculto desde a eternidade, desde os séculos anteriores, e que foi então revelado ao apóstolo Paulo. Isso nós vimos no decorrer da leitura que nós fizemos aí das Sagradas Escrituras. Agora, por que a gente se interessou tanto em hoje nós falar a esse respeito? Porque existe uma má interpretação a respeito desse mistério. Nas igrejas pentecostais, eu acredito que todas elas, e enfim, nas igrejas da cristandade, de um modo geral, está errado, completamente errado a interpretação das escrituras. Alguns lugares errado por falta de conhecimento, outros lugares errado por se ensinar errado, por ignorância, outros lugares tendenciosamente, com visão a lucros particulares, a interesses particulares, pessoas inescrupulosas que não estão nem aí com o Evangelho, com Bíblia, com Deus, com Jesus. E então isso acontece no meio da cristandade, infelizmente. E uma das coisas que acontece, por exemplo, na igreja pentecostal, quando eu era membro de uma igreja pentecostal, eu aprendi lá o seguinte: mostravam na Bíblia ali aquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que a pessoa que fala em línguas estranhas, ou em outras línguas, no caso ali, não está falando aos homens, mas está falando com Deus em mistérios. Então ficou, segundo o que essas igrejas ensinavam, que mistério significa a pessoa que fala em línguas estranhas, que a pessoa que não fala em línguas estranhas não conhece mistério nenhum de Deus, não conhece nada. Então que a pessoa que fala em línguas estranhas, segundo o que eles dizem, não segundo o que está escrito, é que a pessoa, então, a partir de quando fala em línguas estranhas, essa pessoa então é batizada com o Espírito Santo, e daí
passa a receber dons, enfim, passa a ser uma pessoa especial ali na denominação, que, segundo ele, passa a ser apto para o ministério. Enquanto a pessoa não fala em línguas estranhas, ele fica lá meio... É difícil da gente falar, não vou generalizar que seja em todos os lugares. A pessoa fica ali meio como que separado. Os meus ouvidos já viram pessoas falar de pessoas que não falam em línguas estranhas e que não é aquela pessoa que dá cambalhota e coisa assim, como crente frio, crente carnal, gelado, e a pessoa, enfim, que está ali como chama crente de banco, né, que não está apto para o evangelho. Depois eu descobri pelas escrituras que não é nada disso. Mas então, o mistério que eles falam é a pessoa fala em língua estranha e está falando em mistério com Deus. Mas como nós vimos pelos versículos que nós acabamos de conferir aí, não é isso. O mistério era um mistério. Até que foi revelado ao apóstolo Paulo e daí revelado a todos os outros apóstolos, o mistério era a igreja. Que no Antigo Testamento, por exemplo, não existe a palavra igreja, a igreja corpo de Cristo, por exemplo. Então o mistério era Jesus Cristo, né? E nós que cremos, como nós sendo o templo do Espírito Santo, lá durante a lei, o que vigorava era o templo, lá em Jerusalém, o templo de material, né, alvenaria, madeira, qual for. Então ali era o lugar que Deus se manifestava às pessoas. Mas hoje não. Depois que Jesus Cristo fundou a sua igreja, foi inaugurada no Pentecostes, então passou o templo de Deus a ser as pessoas, ser a igreja, o corpo de Cristo. Aqueles que o Senhor Jesus insere no seu corpo. Então são o templo. E isso era um mistério no passado. As pessoas não iam compreender nunca que Deus ia habitar nas pessoas. Tanto que o rei Davi ele se propôs a construir um templo para a habitação de Deus. Então esse era o mistério que estava oculto desde os tempos. Era coisa que não passava pela mente humana, que ninguém nunca falou, ninguém nunca ouviu falar. Ninguém nunca pensou que acontecesse uma coisa assim de Deus, o próprio Deus, vir habitar nas pessoas. Ele fazia das pessoas o seu templo, a sua morada, a sua habitação. Então isso lá no passado era um mistério. E era desse mistério que o apóstolo Paulo falava. A sabedoria de Deus em lidar com as coisas que as pessoas não compreendiam. Até que foi revelado. Então eu creio que a gente termina por aqui, desfazendo essa história de que é preciso a pessoa falar em línguas estranhas para estar falando em mistério com Deus. O mistério, lá no passado, falasse em língua ou não falasse, era um mistério até quando Deus quis revelar. Mas Deus revelou, e esse mistério hoje, graças a Deus, é conhecido da igreja do Senhor Jesus, do seu corpo. Quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo, aqueles que o Senhor inseriu no seu corpo. Então não é mais um mistério. Quando a pessoa fala desse mistério com Deus, está falando desse mistério já revelado. Tá bom? Aqui terminamos, encerramos mais este vídeo. Agradeço a tua atenção, tua companhia. Que a graça de Deus seja abundante na tua vida e na tua família. Ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Tá bom? Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!